Hoje você vai aprender o jeito mais fácil de identificar divergências pelo IFR. Então já senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Fala galera, Tio Maurício na área, e o vídeo de hoje ele é uma continuação do vídeo anterior onde eu falei sobre IFR, era um guia definitivo para você aprender a utilizar o IFR. E lá eu falei sobre as divergências, só que para não ficar um vídeo muito grande, eu resolvi separar as divergências aqui em um vídeo diferente para você, tá? Porque a gente pode entrar um pouco mais em detalhes. Então vamos lá, começando. Por que divergências são importantes? Divergências mostram pra gente se o mercado está com força ou perdendo a força em determinada direção. O IFR, como eu falei no último vídeo, se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui em cima da minha cabeça, é só clicar ali. Ele é o índice de força relativa. Então, como eu falei, não é um índice de sobrecompra e sobrevenda, ele é de força relativa. E quando você percebe que determinado ativo está perdendo a força em uma direção, isso significa que ele provavelmente vai perder aquele movimento de inércia e vai lateralizar ou reverter. Presta bem atenção no que eu acabei de falar. Ele vai lateralizar ou reverter nessa ordem. Por que nessa ordem? Você sabe que se um ativo está em tendência, ele tende a permanecer em tendência até que o movimento mais forte venha e troque aquela direção, certo? Então, quando você vê uma divergência no IFR, você não pode assumir que a tendência vai mudar e agora ele vai reverter. Se ele estava subindo, agora não. Ele deu uma divergência, vai vir tendência de baixo, eu vou entrar vendido. Não é isso. Você precisa assumir primeiro que, a partir do momento que você está em uma tendência de alta e o preço mostra para você que está tendo uma divergência, a única coisa que você precisa pensar é, bom, perdemos a força de alta e agora ele pode estar lateralizando. Vou fazer uma análise melhor para identificar se isso daqui pode ser uma reversão. Beleza? Então eu acho que isso aqui é o ponto que tem que ficar mais claro de tudo quando a gente fala de divergência. Porque você vai ver muita gente falando que divergências vão mostrar para vocês ótimas reversões. Sim, elas vão mostrar. Só que é muito importante que você entenda isso aqui que eu falei antes, beleza? Então, olha só, quando a gente está observando o gráfico, eu vou colocar aqui o IFR, e o IFR que eu uso é o de 14. Maurício, por que o de 14? Bom, eu tenho alguns motivos para isso. O primeiro é, quando eu comecei a estudar a partir do IFR 14, porque eu comecei a estudar em Forex, e o padrão do Forex era o 14. Aqui no Brasil, muita gente usa o 9, mas eu prefiro continuar usando o 14, tá? Outro motivo que me faz utilizar o 14 é, ele é um pouco mais suave sobre quando que ele vai marcar para mim esses movimentos que a gente está vendo aqui, tá vendo? Esses pequenos topos e fundos que ele vai fazendo aqui, cada pico ou vale desse daqui, ele é um pouco mais suave no 14 do que no 9. E uma coisa que para mim é muito importante é que, se você prestar atenção, normalmente um fator de 7 é o que marca uma diferença de um topo para um fundo importante do mercado. Um fator de 7 significa basicamente qualquer múltiplo de 7. Então, se você marcou esse fundo aqui e você jogar 7 candles para frente, a gente vai ter ou um topo ou um fundo relevante. Normalmente é um topo, 14 candles para frente vai marcar um outro fundo. Então, daqui para cá, por exemplo, daqui para cá, vai ter aí mais ou menos 14 candles de diferença entre eles, tá? Daqui para cá, você provavelmente vai achar algo em torno de 13, 14 candles. Então eu gosto muito desse número porque para mim ele faz sentido, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a olhar a divergência em si. O que é uma divergência? Bom, uma divergência é quando você encontra o preço fazendo determinado movimento, nesse caso aqui a gente está procurando uma tendência, onde o preço está fazendo topos e fundos ascendentes e você pode conectar os topos, tá? Mas quando você olha um indicador, o indicador, vamos colocar ele exatamente embaixo aqui, né? Só para ilustrar bem. Então você percebe que o preço fez esses topos e que o indicador que você está olhando embaixo, ele veio acompanhando, eventualmente ele fez isso aqui. Opa, deixa eu desenhar aqui um pouquinho melhor, né? Então ele fez isso daqui, ele acompanhou, fez topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais baixo, e aí de repente você percebe, ué, as coisas aqui estão diferentes. Isso daqui é uma divergência, onde o preço faz um movimento numa direção e o indicador faz um movimento em outra direção.
Normalmente, tratando-se do IFR, que é o índice de força relativa, isso mostra para a gente que o ativo perdeu força daquele movimento e provavelmente vem um recuo ou uma lateralização. Se ele estiver muito forte, vem uma lateralização. Se ele não estiver mais tão forte assim, se já estiver na sua terceira perna, se já tiver há um tempo em alta, se tiver feito uma curva parabólica, provavelmente ele vai fazer uma reversão, beleza? E aí o que você precisa utilizar para poder melhorar a sua análise e saber se de fato o que a gente está vendo é uma reversão? Você vai conectar os fundos traçando uma linha de tendência e a partir do momento que essa reversão acontecer e o preço começar a trabalhar abaixo dessa linha de tendência, a probabilidade de uma reversão é maior do que a de uma lateralização. Então ele provavelmente vai começar a apontar para baixo a partir daqui. Tá bom? Isso aqui é muito importante que você entenda. E um outro caso é esse daqui, eu vou só modificar uma linha aqui. Então, se você de repente traçou a sua linha e aí ele veio aqui antes, isso aqui tá ruim de ver, mas você entende que esse desenho, olha só, essa linha ela pega os fundos aqui, certo? E aí na sequência ele vem, perde o fundo e marca isso aqui. Às vezes o que ele vai fazer é isso aqui, ó. Então deixa eu até modificar aqui que agora você vai entender melhor. Então ao invés dele marcar essa divergência aqui onde está, ele vai fazer essa divergência da seguinte forma: o indicador acompanha o preço durante todo esse período aqui, e aí ele faz isso aqui, depois que o preço perde a sua linha de tendência e marca um possível topo duplo ou topo mais alto com o indicador fazendo um topo mais baixo, tá? Então esses dois desenhos aqui são os que normalmente vão fazer com que você identifique uma boa reversão. E aqui eu vou te dar a dica de ouro desse vídeo. Se eu pudesse dar uma dica só nesse vídeo, seria essa. Utilize para poder buscar reversões o preço de fechamento, de preferência com um gráfico de linha. Maurício, tá maluco? Mas ninguém opera o gráfico de linha. Eu sei, mas eu não estou te falando para operar o gráfico de linha. Eu estou te falando para procurar as divergências no gráfico de linha. Porque você concorda comigo que o IFR, vamos lá, deixa eu dar 2 cliques aqui para não restar dúvida. Você concorda comigo que o IFR, ele está aqui fazendo o... aqui não está aparecendo, mas ele faz o cálculo dele baseado em preço de fechamento, ok? Então ele está calculando os fechamentos. E o preço, se você estiver calculando por máxima e mínima, isso daqui não reflete o mesmo parâmetro. Então você precisa estudar os mesmos parâmetros, os fechamentos do preço como os fechamentos do indicador. E quando você está utilizando isso em um gráfico de candle, fica difícil de ver. Mas se a gente colocar isso daqui, por exemplo, em um gráfico de linha, você já vai começar a perceber que esses gráficos eles começam a ser bem parecidos, olha só. Onde ele fez esse pico aqui, olha o indicador aqui embaixo. Onde ele fez esse pico aqui, olha o indicador aqui embaixo. Você percebe que é o mesmo desenho que ele está fazendo, só que aqui embaixo ele está em uma escala menor, tá? Porque ele não tem tanta liberdade para se mover. E aí, eventualmente, você vai chegar em um momento em que você vai ficar comparando esses dois gráficos, tá vendo? Olha o movimento, que coisa bonita. Você pode traçar uma linha de tendência aqui, pode traçar uma linha de tendência no indicador, e isso aqui é uma belíssima convergência para te dizer que, bom, provavelmente vamos continuar subindo. E, eventualmente, você vai encontrar um ponto em que o indicador vai fazer um fundo mais baixo e o preço vai fazer um topo mais... Desculpa. O preço vai fazer um topo mais alto e o indicador vai fazer um topo mais baixo. Olha aqui. Olha essa diferença, como ela é gigante. Desse topo aqui para cá e desse topo aqui no indicador para o topo seguinte. Seria daqui para cá. Olha só como essa diferença já ficou gritante. Então o que você estaria esperando nesse momento? Uma reversão, certo? Não, se você prestou atenção no que eu falei lá no início do vídeo, o que você está esperando é que ele perca força de alta e que provavelmente venha lateralizar. Olha a força desse movimento aqui para você falar que na primeira divergência ele vai reverter e vai cair. Então vamos levar isso aqui um pouco mais de acordo com a lógica, certo? Um trem que está a 100 por hora
para ele chegar a reverter a direção e voltar, ele tem que passar do 100, ele tem que sair de 100 por hora, reduzir a velocidade até zero, parar no final e começar a voltar. É diferente de um trem que está se movendo já a 15 por hora. Ele para e reverte muito mais fácil, porque ele não está com tanta velocidade, ele não está com tanta força naquela mesma direção. E o preço se move da mesma forma. Então aqui na sequência, a gente vê que o preço ainda continua subindo e o indicador continua fazendo fundos mais baixos, desculpa, topos mais baixos, olha só, topo mais baixo do que o anterior e o preço fazendo topo mais alto do que o anterior. Então você observar essa divergência não significa que você vai pegar uma boa reversão, mas isso pode te tirar da possibilidade de comprar aqui onde o preço pode estar fazendo topo, entendeu? Então é por isso que é importante você fazer uma boa análise e entender como funciona a divergência para você não cair aí na falácia, né, na pequena mentira que parece verdade de que se tem uma divergência o preço vai reverter, porque não é assim que funciona, tá? Então olha só, esse dia aqui ele terminou dessa forma e o preço veio perdendo força. Vamos colocar agora no gráfico de candle e observar um mega gap de alta com um movimento muito forte. Então, se esse preço aqui, no próximo dia, ele chegar a cair aqui, isso não é uma surpresa. Esse movimento aqui todo, desde esse fechamento para cá, foram mais de 20% de alta em um dia. Normal ele chegar ali e querer corrigir um pouco, querer corrigir de repente uns 10%, voltar aqui basicamente nessa abertura aqui, perto dessa mínima, antes de querer retomar o seu movimento de alta. Então você já está ligado nisso. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Idux, está aqui nos 5 minutos, tá? Isso aqui também serve para day trade, e aí, como eu falei, é muito mais fácil de você enxergar isso num gráfico de linha. Vamos voltar aqui um pouco e vamos começar a procurar as divergências no gráfico, certo? Vamos jogar daqui para frente, olha só. Então aqui a gente percebe, né? O preço ele veio aqui caindo, bonitinho, então aqui ele vem caindo e aqui ele vem caindo. Antes disso a gente teve uma divergência. Topo mais alto que o anterior, topo mais baixo que o anterior. E a gente teve uma movimentação de queda. Se você estiver utilizando uma média móvel aqui, essa média móvel poderia estar passando por aqui e fazendo esse movimento aqui, que poderia te dar uma entrada ali, tá? Eu estou falando de possibilidades, porque eu não tenho como abranger todas as possibilidades e te falar, não, quando isso daqui acontecer é 100% de certeza que vai. Então, isso aqui não existe, tá? Então, se você estiver utilizando uma média móvel, é uma forma de fazer. Se você estiver utilizando uma linha de tendência, você só teria a entrada depois desse ponto aqui, certo? Então já teve a divergência aqui, teve a perda de linha de tendência, teve o reteste e teve um pequeno pivôzinho de baixa aqui, beleza? Então isso daqui é uma forma de você observar. Vamos continuar observando. Então olha só, aqui a gente tem o preço fazendo seu fundo aqui, marcou um fundo, aí ele marca esse topinho aqui, marcou um topinho, marcou um fundo, lá na frente marcou um topo aqui no preço em cima, marcou um topo aqui, um fundo no indicador e no preço, e na sequência o preço fez um novo topo um pouco mais alto e o indicador fez um topo um pouco mais baixo. Temos a nossa primeira divergência. Você já pode conectar a sua linha direto aqui. Tá? Pode fazer uma linha reta aqui passando direto para poder observar. Depois a gente teve um novo topo aqui, e aí a gente percebe novamente que esse topo aqui é mais baixo do que o anterior. Isso mostra que o ativo ele perdeu força em relação ao movimento anterior que ele estava fazendo. E se você tem uma linha de tendência traçada aqui, por exemplo, você não teria o que fazer. Tem que ficar esperando porque você acredita que ele vai chegar aqui embaixo e vai voltar a subir. Se você fez uma linha de tendência daqui para cá, por exemplo, ou daqui para cá, pegando esses dois aqui, você já começa a enxergar a reversão um pouco antes. Então você pegaria essa reversão aqui, fundo, topo, pivô de baixa, começa a vender. É uma entrada mais agressiva, eu não estou dizendo que você tem que fazer dessa forma, mas você poderia ter feito, tá? E aí o mais sensato seria colocar nesse fundo aqui, desse fundo para esse,
Já temos as 3 divergências aqui, né? Desse topo aqui para cá. Então, desse para esse, desse para esse. Então, tem as divergências aqui. Ele já perde a sua linha de tendência, volta a subir e faz o seu pequeno pivô de baixa aqui, nesse fechamento aqui, dando a possibilidade de uma venda. Daqui para frente, eu não sei se o preço subiu ou desceu. Mas, se eu estou observando aqui, e agora eu tenho, vamos colocar no gráfico de candle, que a gente opera baseado no gráfico de candle. Então isso daqui poderia gerar para mim uma venda, de repente abaixo desse candle vermelho, ou abaixo desse fechamento aqui mesmo, ou abaixo desse candle branco, poderia gerar uma possível venda. E vamos ver se daria certo? Bom, vamos descobrir o que daria certo, né? Vamos ver quantas vezes ele andou. Vamos colocar só esse candle aqui para baixo. Então ele chegou a andar 100%, 161,8%, depois reverteu e voltou a subir. Lembrando que isso é um movimento onde a gente estava buscando uma reversão em uma tendência de alta. Então o movimento de 1 para 1,5, 1 para 1,6, que é um contra-tendência, até que é um movimento bom. Nós não acertamos a reversão do movimento como um todo, mas conseguimos pegar um bom movimento geral do ativo. Beleza? Então, como você pode ver, não é difícil de identificar. Vamos voltar aqui para o gráfico de linha e olha só, vamos aproximar aqui, ó, preço subindo, indicador descendo. Não temos força de alta, podemos ficar esperando por sinais de venda. Vamos observando, ó, ficou lateral, simplesmente ficou lateral. Por quê? Foi um movimento muito forte de alta. Tá? Então o mercado segue lateral por mais tempo. Depois, olha só, vamos começar aqui a procurar um pouco mais, ó, convergência acontecendo aqui. Preço e indicador caindo, tudo bonitinho. Preço e indicador caindo, tudo da mesma forma, tá? Aqui, deixa eu desativar aqui. Então, preço e indicador caindo. O preço caindo até um pouco mais suave, né? Primeiro ele fez isso aqui e na sequência ele fez isso aqui. Ok? Vamos continuar observando, vamos estender a linha do preço, vamos estender a linha do indicador. O indicador já rompeu, se o preço romper, nós temos uma possibilidade de reversão. Então, aqui, opa, será que rompe aqui? Vamos ver. Ainda não. Bom, temos um rompimento aqui. Agora é a hora de você esperar por a possibilidade de um sinal de alta. Então, vamos observar. Bom, eu não sei onde deu o sinal de alta, mas daqui para cá tivemos uma boa possibilidade de alta. Em um gráfico de 5 minutos do intraday, foi um movimento de 2,5%. Vamos colocar isso daqui em candle e olha só. E aí é você agora que tem que ver se você teria um bom sinal de compra ou venda. E você pode acompanhar isso de acordo com os setups que tem aqui no canal, mesmo no guia de setups, tudo gratuito, beleza? E aí de repente você vê, teve inside bar, aqui teve inside bar, teve padrão Shark aqui também, teve só operar pivô mesmo, então eu peguei aqui um pivôzinho de alta desse topo aqui, ou desse daqui, ou desse daqui. Poderia ser um Dave Landry, poderia ser um preço de fechamento de reversão, como foi esse aqui. Então tem vários setups que você pode executar ali para poder fazer a sua ordem, desde que você entenda que o mercado mudou de direção, beleza? Conseguiu entender? Eu espero muito que você tenha gostado. Comenta para eu saber, compartilha esse vídeo. Não se esquece de ativar as notificações para você receber mais conteúdo quando sair para você, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!